Bom dia, boa tarde, ouvintes. Vim aqui nessa tarde trazer a palavra de Deus, porque o Senhor Jesus disse, Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer será salvo, o que não crer, porém, já está condenado. Esta é a palavra de Deus que vim trazer agora para vocês. Em João 15, no Evangelho de João 15 diz: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o viticultor. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta, e toda vara que dá fruto, ele a limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é lançado fora, como a vara, e seca. Tais varas são recolhidas, lançadas no fogo e queimadas. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Estas coisas vos tenho dito para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Vós não me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quando pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, guardarão também a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome,
porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera e não lhes falara, não teria pecado. Agora, porém, não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia a mim, odeia também meu Pai. Se eu entre eles não tivesse feito tais obras, quais nenhum outro fez, não teria pecado. Mas agora não somente viram, mas também odiaram tanto a mim quanto ao meu Pai. Mas isto é para que se cumpra a palavra que está escrita na lei. Odiaram-me sem causa. Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do meu Pai, o Espírito da verdade, que do Pai procede, esse dará testemunho de mim, e também vos darei testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Né? Palavra de Deus, né? Senhor Jesus falando dele mesmo, né? Que ele veio do Pai, ele veio de Deus, né? E que fez as obras quais nenhum outro fez, né? E ele promete àqueles que crê nele, né, dar o Espírito da verdade, o qual este mundo não tem, né? Ele nos deu do Espírito da verdade, qual este mundo não tem. Por isso ele disse: se vós fosseis do mundo, o mundo vos amaria, né? Então, aqueles que recebem essa palavra, que crê no Senhor Jesus, recebem o Espírito Santo da verdade, o Espírito de Deus. Então, este mundo no qual, né, nós vivemos, nos quais a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, este mundo está morto no maligno. Este mundo não tem o Espírito de Deus, e somente tem o Espírito de Deus aquele, né, que é nascido de Deus, qual Jesus disse para Nicodemos, né? Aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Não tem o Espírito, aquele que não tem o Espírito de Deus não pode ver o reino de Deus, não pode ter conexão com o Espírito de Deus. E aquele que tem conexão com o Espírito de Deus, né, é odiado nesse mundo, como Jesus disse, né? Se eu fui odiado neste mundo, vós também sereis odiados. Por quê? Por causa do Espírito de Deus. O Espírito de Deus que habita em nós, naquele que crer nele, no Senhor Jesus, né, faz o que o mundo odeia, né? Porque ele é vivificado pelo Espírito Santo. Pelo Espírito de Deus vivifica aquele que crê nessa palavra. Então, não há conexão entre aquele que tem o Espírito de Deus e aquele que ainda não creu em Jesus, aquele que não aceitou Jesus como Salvador da alma dele, porque ele ainda tem o Espírito do mundo. Então não há conexão do Espírito daquele que não crê no Senhor Jesus e daquele que crê em Senhor Jesus. Esta palavra é o Senhor Jesus, esta palavra, né? Aqui no capítulo 16, Jesus diz também a missão do Consolador, a missão do Espírito Santo, que é o Espírito Consolador, né? Aqueles que ouvem essa palavra, que pratica essa palavra, né? Então ele tem acesso ao Espírito Santo, ele tem conexão com o Espírito Santo, ele é ressuscitado, o Espírito dele é ressuscitado, é vivificado pelo Espírito de Deus, que vem de Deus, né? Não o Espírito que da terra, esse Espírito Santo veio do alto, veio de Deus. Como João Batista disse, ninguém pode ter alguma coisa se do alto não lhe for concedido. Então o homem só tem o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, quando esse Espírito vem de Deus, quando ele crê nessa palavra, né? Não é como dizem essa filosofia humana, que o homem já tem uma parte de Deus dentro dele. Negativo.
O homem tem Deus, tem o Espírito Santo dentro dele, quando ele crê em Jesus Cristo, como Jesus Cristo, o Espírito que vem da parte do meu Pai. Espírito que vem da parte do meu Pai, né? Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, ainda mais vem a hora em que qualquer que vos matar julgará prestar serviço a Deus. E isto vos farão porque não conheceram meu Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito estas coisas a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que eu vos-las tinha dito. Não vos-las disse desde o princípio, porque estava convosco. Então, quando Jesus estava convosco, ele estava conosco, com os 12 apóstolos, 12 discípulos, ele não tinha dito. Mas Jesus estava prestes, a ser morto, a ser assassinado e a ressuscitar, Então aí ele disse, que ele ia embora, mas ele mandaria o Consolador, o Espírito Santo, no qual aqueles que esperaram o Espírito Santo seriam batizados no Espírito Santo e com fogo, Agora, porém, eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Antes, porque vos disse isto, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo a vós a verdade. Convém que eu vá, pois se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, vou-lo enviarei. Ele estava dizendo que eu vou ao Pai, eu vou para Deus, eu vou morrer e ao terceiro dia ressuscitarei. Vou para Deus, mas vou enviar o Espírito Consolador, o Espírito da verdade, qual este mundo não tem. E quando esse Espírito vier, quando o Espírito de Deus, o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, Jesus disse, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Da justiça porque vou para o Pai e não poderei me ver mais. E do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, podemos ver que é pecado não crer em Jesus Cristo, Se a pessoa tem uma outra coisa, algum outro Deus que ela ama a mais do que essa palavra de Deus, porque o Filho é a palavra de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, O Deus Filho é a palavra de Deus. Então temos que amar mais a palavra. A palavra, a Bíblia Sagrada, Então, do pecado porque não creem em mim. E Jesus está falando aqueles que não creem na palavra, É pecado não crer nele. Ele está falando, Então, como vocês veem aqui. Disse Jesus em João 15, Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. O Espírito Santo de Deus que habita em mim, porque eu criei. Eu criei nessa palavra. Não há outro Deus a não ser nessa palavra. Essa palavra é o próprio Deus. Não é denominação A, nem B, nem C. Não é denominação nenhuma. Jesus não falou a igreja certa
é A, B ou C. Aqui está a palavra de Deus. E a religião verdadeira, né, diz também a palavra de Deus, visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades, né? Porque se eu creio nessa palavra, eu disse que eu tenho Espírito Santo de Deus, mas não ajudar o necessitado, fechar o coração ao necessitado, né? Não ajudá-los, eu sou mentiroso, né? Por isso tem tantos por aí que falam essa palavra, mas são mentirosos. E a palavra de Deus é que nenhum mentiroso entra no reino dos céus e entra no reino de Deus. Porque a religião dele é da boca para fora. E a palavra de Deus diz, Jesus disse, não podeis servir a dois senhores, servir a Deus e a Mamon. Quem é Mamon? É o Deus do dinheiro, Deus do lucro, né? Então, é que vós outros que estáis aí do outro lado, possa dar ouvido à palavra de Deus. Por isso que Jesus disse, quem tem ouvidos, ouça, né, o que o Espírito diz. Quem tem ouvidos, ouça, né, o que o Espírito diz. Ao Espírito aqui, ó, é o Espírito. Esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo. Conecta com o meu espírito e vivifica o meu espírito. Não há outra coisa. Porque essa palavra, o Espírito Santo, a palavra de Deus ela foi validada quando Jesus Cristo ressuscitou. Quando Jesus Cristo ressuscitou, essa palavra foi validada. Só Ele ressuscitou, né? Quando Ele ressuscitou, quando Deus Pai ressuscitou o Filho Jesus Cristo, a palavra se tornou verdadeira. Porque se Jesus Cristo disse que Ele ressuscitaria e não ressuscitaste, aí seria mentira, mas Ele ressuscitou. Como Ele disse, se eu não tivesse feito milagres, né, obras no meio de vós, não teriam pecado, mas Ele fez, né? Cremos porque Jesus Cristo fez e faz, né? Então, bem-aventurado, feliz é o homem, né? O homem como humanidade crê nessa palavra. Não existe outra palavra viva que vivifica o espírito. Que eu digo que já estou ressuscitado com Cristo, né? E já estamos ressuscitados com Cristo. Olhemos, em Colossenses 3 diz, olhemos para o alto, para as coisas que estão no alto, não para as coisas que estão aqui na terra. Por quê? Já estamos ressuscitados. Aquele que crê em Jesus Cristo, aquele que nasceu de novo, ressuscitou de novo. Esse é o único caminho. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E como diz, né, lá em João 8,32, como diz, né, o nosso presidente Bolsonaro, né, ele honrou a palavra de Deus quando ele disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Filho, Jesus Cristo carne, mas o Jesus Cristo Espírito, aqui ó,
Jesus Cristo é Filho, está aqui. Jesus Cristo Filho. Não há confusão. Deus não é Deus de confusão. Não. Deus não é Deus de confusão. Aquele que nele crê, está lá em Romanos 10, nunca será confundido. Romanos 10. Aquele que nele crê nunca será confundido. Este mundo, meu colega, meu amigo, meu ouvinte, está aí para enganar. Mas não aquele que tem o Espírito da verdade, não aquele que tem sede de ler essa palavra, porque ele não será confundido, porque ele tem o Espírito da verdade. E quem tem o Espírito da verdade nele, detecta o que é mentira e o que é verdade. Única forma de saber o que é verdade e o que é mentira é bebendo da água da vida. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Senhor Jesus, eu oro, meu Pai, por aquele que está me ouvindo agora, aquele que está do outro lado. E em nome de Jesus, que ele possa aceitar o Senhor, não aceitar a mim, essa pessoa aqui de camisa vermelha, de óculos. Não é eu, mas aquele que crê, que ouviu e que creu nessa palavra, meu Pai, que ele possa também, o Espírito dele possa ressuscitar, possa ser vivificado, e que ele possa crer, e ele dar um passo de fé, Pai, procurando, meu Deus, servir ao Senhor com os outros, em uma outra igreja, uma outra religião, que ele possa ter comunhão com outros que seguem a mesma fé que ele, meu Pai. Que ele possa comungar essa palavra com outros, conversar, perguntar a respeito dessa palavra, procurar saber mais, aprender mais a palavra de Deus, né? É isto, aprender mais a palavra de Deus. Senhor Jesus, eu abençoo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, escreva o nome dele no livro da vida, para que nós possamos entrar, para que eu e o meu ouvinte possam entrar na cidade celestial pelas portas. Não haverá uma cidade aqui na terra, um reino aqui na terra, mas um reino eterno, a Jerusalém celestial, não aquela Jerusalém em Israel, mas uma Jerusalém celestial. E não haverá, ouvinte, não haverá uma Jerusalém aqui na terra, não haverá um milênio, não haverá um reino aqui na terra. Sim, mas estamos ressuscitados, né? Já o meu espírito. Agora só falta a ressurreição do corpo. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe todos vós que deu crédito a esse áudio, a esse vídeo, e ouviu, se interessou, teve sede de ouvir esta palavra. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.